Olá, seguidores do canal Vai Aqua. Já falamos sobre os impactos do Covid-19 na piscicultura, na carcinicultura e agora, dando sequência nesta série, vamos falar sobre como tem se comportado as vendas em tempos de pandemia, tanto no âmbito da aquicultura quanto da pesca comercial. Afinal, as demais cadeias produtivas de proteína animal nos veem como uma coisa só: pescado, seja da aquicultura ou da pesca. Para os profissionais diretamente envolvidos com o universo da proteína aquática, fica fácil identificar as diferentes origens do pescado. Acontece que lá no fim da linha, seja na gôndola de um supermercado ou no cardápio de um restaurante, estas diferenças praticamente deixam de existir. Por isso, é importante analisarmos o setor sempre com uma visão macro de mercado, envolvendo todas as proteínas aquáticas, seja peixe ou camarão, seja bacalhau ou salmão, seja nacional ou importado, seja da pesca comercial ou da aquicultura. No cenário brasileiro, uma referência neste assunto é Ricardo Torres, editor-chefe da revista Seafood Brasil, e é com ele que eu converso sobre as principais mudanças de atitude dos consumidores em tempos de pandemia e ainda os reflexos disso em suas respectivas bases produtivas. Olá, Ricardo, baita satisfação recebê-lo aqui no Vai Aqua. Vamos direto ao assunto. Quais foram as principais mudanças no comportamento dos consumidores diante deste novo cenário que estamos vivendo? Oi, Fábio, tudo bem? Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande conversar contigo e com toda a audiência do Vai Aqua. Normalmente sou eu o entrevistador, né? Então não estou muito acostumado a dar entrevistas aí, mas vamos lá, vou tentar colaborar. Bom, em relação a essa tua pergunta sobre a mudança nos hábitos do consumidor, acho que o principal que a gente deve analisar é a migração para a categoria de congelados, né? Então, o pescado no Brasil sempre teve a tradição de ser consumido fresco, né? Existe uma associação de qualidade e sabor ao frescor do produto. Mas nessa crise isso foi subvertido e as pessoas, por necessidade de estocar produto em casa, acabaram comprando pescado congelado. Então isso abre uma série de oportunidades e questionamentos aí para a indústria que é preciso monitorar. O segundo ponto que eu analisaria é justamente a questão do canal online, né? Então o e-commerce, e aí eu estou falando de maneira geral, não só de pescado, mas o e-commerce cresceu muito nesse período. Há dados que mostram crescimento de 40% a 60%, dependendo da categoria. No caso do pescado, segundo os canais que nós aqui na Seafood Brasil consultamos, realmente houve um incremento de 40% em sites especializados no e-commerce de pescado. Tá? Então, realmente, essa é uma categoria que cresceu muito nesse período. Em terceiro lugar, eu acho que algo que já aponta para o futuro é a necessidade de diversificação da dieta. O que aconteceu nesse isolamento social até o momento é que as pessoas forçadas a cozinhar em casa e consumirem produtos em casa, elas tiveram também uma necessidade de diversificar a dieta. Então, o consumidor brasileiro, mesmo aquele que tem poder aquisitivo mais baixo, ele procura alternativas para sair do comum, já que ele está comendo todos os dias em casa. Isso é inerente ao ser humano, a gente se cansa de comer sempre as mesmas coisas. Então, essa crise abriu uma oportunidade também para a experimentação de novos sabores. Tem uma pesquisa de uma consultoria de food service, que é o segmento de bares e restaurantes, e eles indicam que a classe A, nesse período de isolamento social, é a que mais tem necessidade de diversificar a dieta. E aí, qual é o produto que eles querem consumir em primeiro lugar? Pescado. Ricardo, eu tenho acompanhado o seu esforço em pesquisar os impactos do Covid-19 sobre o setor de pescado. Inclusive, um trabalho incansável de publicar diariamente um boletim sobre este assunto, o qual tem sido de muita utilidade, eu tenho certeza, para todo o setor de proteína aquática. Então, como você está vivenciando isso no dia a dia, eu te pergunto, estas mudanças são momentâneas ou vêm para ficar? Fábio, exatamente. Eu acho que analisar o que veio para ficar está totalmente associado com o que eu disse antes.
eu tenho visto muitos especialistas comentarem sobre o novo normal, né? Qual será o novo normal no pescado? O novo normal no pescado vai ser um consumidor em busca de variedade, de produtos com tempo de prateleira estável. Então, aí, congelados e conservas têm boa possibilidade de crescer, ou de pelo menos manter o crescimento desse período de isolamento social. Tá? Agora, eu acho que uma tendência que onde talvez haja uma bifurcação é justamente na questão da diversificação da dieta, esses chefes em casa. O cozinhar em casa é uma coisa muito associada ao período de isolamento. Acho que isso deve ter uma certa queda com o fim desse período. As pessoas vão voltar a comer fora. E o food service, que é o segmento de bares e restaurantes, é a porta de entrada de consumo de pescado no Brasil. Então, eu acho que esse segmento deve voltar a ter os níveis anteriores de consumo e de frequência, mas com o consumidor já com um pouco mais de contato com essa proteína, um pouco mais informado. Então, pode ser que ele se torne um consumidor mais exigente e aqueles restaurantes que não têm uma oferta muito grande passem a ser cobrados para ter essa oferta um pouco maior de pescado. Acho que isso é um provável benefício que tem aí. Agora, sempre existe também o impacto residual disso. As pessoas vão continuar gostando de cozinhar seus pratos em casa, com o seu tempero, com, né, o seu gosto para fazer reuniões familiares. Esse contexto também vai ficar muito forte depois do isolamento social. A necessidade das pessoas se reencontrarem e reforçarem seus vínculos, né, familiares e com amigos. Então, o pescado pode entrar nesse período também, nesse processo, com uma proteína saudável aí que vai promover esse reencontro das pessoas. Pensando nas principais espécies da nossa aquicultura, como ficam os preços da tilápia, do tambaqui e do camarão? Fábio, eu vou começar pelas categorias que sofreram mais. Tambaqui e camarão realmente tomaram uma porrada grande aí no período recente por motivos distintos, né? Tambaqui porque ele está muito associado ao consumo nos mercados municipais de produto fresco, né, e as feiras livres. Existe pouca industrialização ainda em nível nacional, né, e pouca capilarização desse produto, então você não encontra ele nas grandes capitais. Com exceção de algumas marcas específicas aí que vendem esse produto em grandes superfícies, o consumidor em geral não encontra esse produto. Então, é uma pena porque as estratégias de disseminação da marca Tambaqui, né, do produto em si, estavam crescendo muito com os festivais, com os churrascos, e esse processo foi todo interrompido agora. Então, o consumidor não está em busca de um produto que ele não conhece muito bem. Nesse momento, ele vai na segurança, então por isso que ele acaba deixando os peixes nativos de lado. E aí, as interrupções das feiras livres, todo esse processo que aconteceu em decorrência da prevenção do contágio, né, nas cidades, isso atrapalhou muito a comercialização, principalmente na Semana Santa. Então, há relatos aí de queda de 40% na Semana Santa em relação à Semana Santa do ano anterior para a venda de tambaqui. No caso do camarão, os preços despencaram, porque o camarão está muito associado ao segmento de bares e restaurantes, então com o colapso total desse segmento no Brasil e no exterior, inclusive, né, embora o Brasil não exporte camarão, essa era uma tendência que aconteceria esse ano, segundo as duas entidades principais do setor, aí, a BCC e a Camarão BR. Então agora o que a gente observa há relatos aí de produtores que estão recebendo ofertas de atravessadores de R$ 1 por grama. Então, não é nem aquele preço que já era alarmista para a carcinicultura, que era R$ 15 o camarão de 10 gramas. Estamos falando em R$ 1 o grama. Então, esse mercado está muito desvalorizado e é a hora que os atravessadores aí, aqueles, né, atravessadores a gente generaliza, mas são aqueles que não são parceiros mesmo do segmento, estão tirando proveito da situação. Agora, já em relação à tilápia, eu acho que esse foi o segmento que menos sofreu. Acho que ele é o que vai sustentar a aquicultura nesse ano, tá? Porque realmente houve uma demanda que não foi nem atendida. A oferta foi inferior à demanda da Semana Santa e de todo esse período de quaresma, né? Era algo que desde o início do ano os produtores já vinham sentindo, porque houve menos povoamento. É um problema cíclico da tilapicultura brasileira, de toda a aquicultura, né? É difícil planejar qual vai ser a demanda. Então a oferta normalmente é reduzida
E depois, quando há uma demanda forte, como foi agora nesse período, surpreendentemente, né? O setor não esperava uma demanda tão forte, faltou produto nas lojas. Então agora deve haver um novo período de estocagem, de abastecimento, de repovoamento, melhor dizendo. Então isso pode causar um distúrbio nos preços, né? Então a gente pode ver no segundo semestre aí muita dificuldade em relação às margens do produtor, que no início do ano estavam muito boas. Sabemos o quanto é importante um esforço para colocarmos mais pescado na mesa do brasileiro, de modo que isto não fique restrito somente ao período da quaresma. Na sua opinião, há espaço para isto? Quais estratégias poderiam ser adotadas? Fábio, esse é o ponto central da nossa discussão e da discussão do setor, né? Como quebrar a sazonalidade. Na verdade, eu acho que a gente tem que começar ouvindo o consumidor final. E a gente não ouve o consumidor final. A cadeia produtiva se comporta como se ela tivesse separada das necessidades do consumidor. Então, enquanto a gente não fizer essa aproximação, a gente não vai entender que o consumidor quer embalagens mais bonitas, ele quer um preço mais acessível, ele quer cortes diferenciados, apresentações diferenciadas, né? Agora, saber quais são essas apresentações e como conseguir alcançar esse preço é algo que o momento agora torna mais propício do que nunca. A gente fez uma transmissão de uma entrevista com o varejo, em que os varejistas também dizem que agora é o momento de sentar com a cadeia produtiva e talvez estabelecer preços melhores, margens melhores, analisar essa estrutura de custos e de preço da proteína aquática para oferecer para o consumidor final uma solução mais adequada. Porque o consumidor final não vai procurar peixe porque ele deve procurar peixe, porque a cadeia produtiva quer que ele consuma peixe para aumentar o consumo que está defasado em relação ao mundo. Não, ele quer sobreviver, ainda mais agora nesse período. A carteira vai estar curta, o bolso curto, muita gente desempregada, a nossa crise econômica só vai se acentuar. Então a gente sabe que um ano de PIB negativo, não dá para a gente achar que as pessoas vão tirar dinheiro do bolso para trocar o filé de frango por um filé de pescado, seja ele qual for, qual a origem. Então eu acho que a gente tem que controlar as nossas expectativas, mas ao mesmo tempo analisar a situação com a frieza que ela exige e buscar caminhos. Eu acho que o caminho justamente é um caminho de interpretação do papel dessa cadeia produtiva como uma coisa única para o consumidor final. Ele realmente não faz essa distinção. Se ele não faz essa distinção, a cadeia não pode se comportar de maneira distinta. Acho que deve haver uma união entre as indústrias, entre os produtores aquícolas, entre os armadores e toda a comunidade pesqueira do Brasil, para que a gente consiga ofertar essa matéria-prima aquática de uma maneira que o consumidor final entenda. Eu acho que é um momento para a gente conseguir estabelecer um vínculo entre todos os elos da cadeia produtiva com um fim comum, né, que é sobreviver, fazer o setor sobreviver a esse período e captar esses sinais de diversificação da dieta, busca de produtos mais convenientes, diversificação de canais, e aí olhar para isso tudo e tentar responder a isso. E não fazer conforme o que acha importante, mas fazer ouvindo o consumidor final. Não é uma tarefa fácil, mas essa ocasião exige esse tipo de atitude. Maravilha, Ricardo. Além de lhe agradecer pela participação, também gostaria de deixar registrado o meu reconhecimento pelo excelente trabalho de comunicação que vem realizando sobre os impactos desta pandemia no universo da proteína aquática. Parabéns, siga em frente e conte sempre com a equipe do canal Vai Aqua. Um forte abraço. Não, Fábio, para mim é um prazer, eu fico muito contente com o convite, novamente agradeço, e nós temos uma trajetória interessante aí, né, que é o inverso. Eu vim do jornalismo e entrei no setor, e você é do setor e entrou na comunicação. Os nossos trabalhos são complementares, então eu fico muito feliz de colaborar com o Vai Aqua e você com a Seafood Brasil, tenho certeza. Então pode continuar contando comigo aí, para o que você necessitar. E só queria deixar um recado, então, para todos. A gente acabou de lançar a nossa edição 33 agora. Todo esse nosso papo aqui, na verdade, tem 30 páginas de impacto, desdobramentos e alternativas aí que o setor tem. Então, eu recomendo que vocês entrem no nosso site para ler essa edição. Ela está disponível lá gratuitamente, como todas as outras. Então, é www.seafoodbrasil.com.br. E também peço que aqueles que têm interesse em receber os nossos boletins,
que nós enviamos aí diariamente por WhatsApp, que façam essa opção no link que eu vou passar agora, tá? É bit.ly/cadastro SB. Cadastro SB. Então fica bit.ly/cadastro SB. Lá você pode se inscrever e escolher como você prefere receber as nossas comunicações. Tá bom? Então, novamente, obrigado, um abraço e muita sorte, sucesso e cuidem-se, ok? Valeu! Em tempos de crise, a boa informação se configura numa das melhores ferramentas para as tomadas de decisões. Este é o compromisso do canal Vai Aqua. E você, que ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Um forte abraço e até a próxima!